Graça e paz, gente. Boa noite, amém? Glória a Deus. Que alegria estar aqui mais uma vez, né, com vocês aqui. Fui privilegiado em fechar a campanha, né? É sempre uma honra estar aqui, último dia. Mas eu confesso para os irmãos que eu acho que nenhum pregador gosta de fechar a campanha, né? Porque é sempre aquela responsabilidade, é a cereja do bolo, né? Então vem sempre alguém com aquela expectativa muito grande. Mas deixa eu te adiantar algo: se você vê com alguma expectativa no pregador, você está no lugar errado. Você tem que entrar aqui com a expectativa naquilo que está nos olhos do Senhor, amém? E eu não vim aqui falar outra coisa senão aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? E fechamento de campanha, né? Já começou quando? Sexta-feira, né? Sexta-feira já foi um texto aqui bem falado, justamente essa aí que é uma das preocupações do pregador. Meu Deus, o que eu vou falar? Sexta-feira todo mundo falando praticamente o mesmo tema, né? Aí você tem que ficar extraindo ouro da palavra, do texto, do contexto e tal. Aí chega uma hora que você entra assim e fala: Senhor, é o Senhor que vai falar nessa noite. Então a gente fica com o nosso coração em paz e descansado. E eu sei que tudo que já aconteceu aqui durante sexta-feira já foi um tempo de muita edificação, um tempo de muito Deus falando aqui nesse lugar. Então, mas ainda tem uma medida que o Senhor tem para nós nessa noite, amém? Então vamos compartilhar. Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero abrir aqui logo no texto de Josué, né? Capítulo 2. Vamos. Você que está com sua Bíblia aí. Aleluia. Que diz assim, capítulo 1, versículo 1 fala: E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque o alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas de linho que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho de Jordão até os vales. E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que se ele dormisse, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis de amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Amém? Querido, tenho que confessar algo para vocês, que pregar para a família tem se tornado tão difícil nos últimos tempos. Pregar para família, para casal, né? Tenho sido bastante chamado para pregar para família e para casal. E às vezes eu fico questionando a Deus.
falei, Senhor, eu não tenho de repente a palavra que o povo quer ouvir, né? Porque infelizmente, querido, o quadro das nossas igrejas hoje, a gente que trabalha com casal, a gente começa a ver as coisas acontecer. Às vezes a gente procura algumas estatísticas, vai em algumas pesquisas, e o quadro não tem sido nada agradável, né? Você vê que, infelizmente, o número de divórcios tem aumentado dentro das igrejas. Você vê que, infelizmente, muitas famílias estão se acabando, se degradando. Pasmem vocês, dentro das igrejas. Então, dentro desse contexto, o Senhor tem levantado uma geração aí para ministrar, para falar verdadeiramente aquilo que o Senhor quer, os princípios. E a gente fica meio que, né, temeroso em falar, mas a palavra de Deus ela precisa ser dita. E eu analisando esse texto, a gente vai analisar algumas coisas aqui. Eu fiz aqui. Estamos diante de um texto que narra a história de uma mulher que mudou a história de toda a sua família, independente do seu estado, situação ou condição, né? E a pergunta que me veio: o que levou Raabe, que levou aquela mulher a tomar aquela atitude? Pensando eu, uma atitude difícil de tomar, porque bem sabem vocês que ela era uma prostituta da cidade. Então naquela época os prostitutos já não tinham muito valor, muito crédito, né? Não era uma pessoa influente na cidade, não era uma pessoa que tinha, né, hoje trazendo para o nosso linguajar, não é uma pessoa que tinha moral para falar, não é uma pessoa bem vista. Então qualquer deslize que essa pessoa desse, ela poderia ser morta, porque naquela época rolava-se muito essa questão aí de, vai pagar com a vida, vai morrer, traidor. Se hoje X9, né, hoje no nosso linguajar hoje é X9, traidor, dedo duro, né? Mas se hoje já é terrível no nosso meio, você imagina naquela época, né? O rei saber que tinha algum traidor na cidade, o rei saber que tinha alguém indo contra uma ordem dele. Hoje nós vivemos num país que ainda parece ser democrático, que para você tomar uma atitude dessa tem que passar por um juiz, tem que passar por de repente um plenário, alguma coisa assim, não é rápido. Naquela época não, naquela época o rei falou assim, mata, já era, não tem para onde correr. E eu comecei a perguntar a Deus, Senhor, o que levou essa mulher a tomar essa decisão, o que levou essa mulher a tomar essa atitude, porque ela fazia parte da cidade, era uma cidade que totalmente fortificada, e ela estava ali todo o tempo participando da cidade. E eu comecei a questionar a Deus e falei, Senhor, por quê? E a gente vai decorrendo o texto. Você viu que logo assim que ela chegou naquele lugar, que os homens chegaram naquele lugar, houve-se um diálogo entre os dois. Mas tudo não foi decidido naquele diálogo. Você leu comigo que ela falou assim, nossa, quando vocês chegaram aqui, o povo ficou desfalecido, porque nós ouvimos falar de um Deus que abriu o Mar Vermelho, ouvimos falar de um Deus que matou o rei, 2 reis, né, em suas guerras, em suas pelejas, e ouvimos falar que o Senhor entregou a nossa terra nas mãos de vocês, por isso que nós ficamos atemorizados. Então Deus me levou para um texto, onde a chave desse texto é o ouvir falar, é o ouvir. Deus me falou assim, sabe o que levou aquela mulher a tomar essa atitude? Ouvir falar. O que você tem ouvido? O que as famílias têm ouvido nos dias de hoje? Porque essa chave mudou o cativeiro daquela mulher. Ela ouviu falar, ela já tinha... Eu creio que a chegada daqueles 2 homens ali foi uma resposta de Deus para ela, porque quando ela fala que quando eles chegaram na cidade, o povo já ficou desfalecido. Por quê? Porque a fama do povo de Israel percorria rápido. Todas as guerras, né, quando esses reis ainda foram, na época de Moisés ainda, eles lutou contra eles.
e prevaleceu e venceu. Ninguém nunca ia imaginar que o povo de Israel ia passar pelo Mar Vermelho. Ninguém nunca ia imaginar. Então isso chocou todo mundo, chocou toda a cidade. E eles ainda ouviram falar assim que Deus já tinha entregado nas suas mãos todas as terras, a terra prometida. Então eles sabiam que era uma questão de tempo. Porém, essa mulher, ela estava diante de uma cidade que era altamente fortificada, altamente segura, entre aspas. Se não fosse o agir de Deus, ninguém conseguiria entrar ali. Se não fosse a presença de Deus, ninguém conseguiria transpor aquelas muralhas, aqueles portões, né? Há quem diga que a muralha de Jericó, ela era tão fortificada, que era tão largo os muros, que dava para passar carro em cima, carro de bois em cima dos muros. Não era igual esse muro que a gente vê aqui hoje, de no máximo um tijolo deitado, não. Era uma cidade que podia passar uma carroça por cima dos muros dela, assim, fazendo uma ronda. Imagino eu, não estou falando que a Bíblia está. Eu imagino que de repente a ronda deles podia até ser dessa forma, né? Porque eles precisavam ver tanto quem estava dentro e quem estava se aproximando pelo lado de fora. Por isso que aquela muralha era intransponível. Então ela podia se valer de quê? Nossa, ninguém nunca entrou nessa cidade. Aqui nós estamos cercados, nós estamos tranquilos. Nós estamos aqui, ó. É impossível esses caras chegar aqui e entrar. É impossível. Ela podia se valer dessas coisas. E pensando eu mais um pouquinho, ela podia até de repente arrumar um favor do rei. Ela poderia querer enriquecer com a informação que ela tinha. Porque naquela época, se você denunciasse alguém, você ganhava uma recompensa do reino, você ganhava um favor do reino, você ganhava alguma coisa do reino. Mas o que levou aquela mulher a abandonar tudo isso, a cidade fortalecida, tudo, o que abandonou? Aquela mulher, ela encontrou uma oportunidade, ela encontrou uma brecha para salvar toda a sua casa e sua família. Mas por quê? Por causa do ouvir falar. Sabe qual é um dos problemas da nossa geração hoje? Que a gente pouco ouve falar de Deus, a gente quase não ouve falar de Deus. Que isso, pastor? Estou ouvindo direto. Não, você sabia, você pode estar escutando, mas ouvindo é diferente. Existe um abismo entre você escutar e você ouvir. Toda vez que você para ouvir, você presta atenção. Ouvir é você parar o que você está fazendo para dar atenção a alguém. E escutar não, escutar é uma consequência do ouvir, porque você ouve, você está escutando. Então você pode estar escutando várias vozes, você pode estar, mas qual é a voz que você tem parado para dar atenção, que você tem ouvido? Porque aquilo que aquela mulher ouviu mudou toda uma geração, mudou toda uma casa, mudou toda uma família. Amém? Você pode dar um glória? E nessa noite o Senhor, Ele quer falar conosco. Eles ouviram dos feitos de Jesus. Eles ouviram porque tudo aquilo que eu ouço, a Bíblia fala que a fé vem por onde? Aí o Senhor me responde dentro da sua própria palavra. O que fez aquela mulher tomar essa decisão? É ouvindo a palavra. Porque da mesma maneira que eu ouvi, como eu fico imaginando um burburinho qualquer. Já viu quando acontece algo extraordinário na nossa cidade? Ou na nossa casa, que o assunto, qualquer lugar que você entra numa padaria, o assunto é aquele assunto. Você vai, a mulher vai no salão de cabelo, é o mesmo assunto. E o cara vai no mercado e tem uma fila e fulano está falando, né, daquilo que aconteceu. Então eu comecei a imaginar que essa mulher, ela ficou assim, nossa, mas que Deus é esse? Né? Que Deus é esse que abriu o mar, cara, para o povo passar com os pés enxutos? Que Deus é esse? Porque quem era que naquela época poderia se livrar das mãos de Faraó, né? Quem poderia se livrar? E o povo, depois de tanto tempo aprisionado, depois de tanto tempo preso ali, servindo como escravo, né? Quem pode? E a fama do povo de Deus se percorreu, querido. Aí eu começo a trazer isso para os dias de hoje. Sabe por que muitas das vezes alguns casais, algumas famílias estão se deteriorando? Porque parou de ouvir os milagres de Jesus. Parou de ouvir, querido. Essa é uma grande verdade. Você chega para algum casamento que está em crise, você chega para algum casamento que está quase destruindo, você começa a falar de Jesus, eles te escutam, mas não te ouvem. Te escuta, mas não te ouve. Por quê, pastor? Vou te explicar. Chega pessoas, faz gabinete com a gente, conta tudo, a gente fica ali ouvindo. E aí, pastor? Filho, olha só, a Bíblia fala isso,
isso. Deve proceder assim, assim e assim. Ele te escutou, ele não ouviu, porque ele sai dali totalmente ao contrário do que você falou e do que a palavra de Deus diz. É verdade porque a gente dá atenção àquilo que a gente ouve, e aquilo que a gente escuta é como se entrasse no ouvido e saísse no outro. Por que muitas famílias de repente estão perdidas? Quando tem alguma família que está com os filhos nas drogas, você fala, mas o Senhor ele é poderoso para curar, para salvar. Tem pessoas que falam assim, sim, eu sei. É igual Jesus falou para as mulheres, quando Lázaro tinha morrido, falou, filho, eu sou a ressurreição, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Ele falou assim, eu sei, Senhor, que naquele grande dia o Senhor vai ressuscitar. Ela não estava crendo que naquele momento ali, Jesus podia ressuscitar Lázaro, ela não creu. É o que acontece com muitas famílias. Fala, filho, Deus pode salvar a tua casa, Deus pode salvar a tua família, Deus pode resgatar. Eu creio, não crê nada. Você fala de boca para fora. Você está falando de boca para fora. Querido, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. A nossa fé está sendo abalada, porque a fé, nós não temos mais ouvido. Cadê aqueles testemunhos que têm acontecido? Se você ganhou uma bênção, querido, dentro da igreja, peça ao pastor, eu quero contar um testemunho. Fala, porque o teu testemunho vai edificar alguém. O teu testemunho vai edificar outras pessoas. O teu testemunho vai edificar outras vidas. As outras pessoas vão olhar assim, nossa, se aquela família ali conseguiu, a minha também vai conseguir. Nossa, se a minha família conseguiu, a outra também vai conseguir. Essa foi uma das grandes chaves que aquela mulher ela ouviu. O tema dessa palavra hoje é ouvir Deus. Você precisa ouvir Deus. Você necessita ouvir Deus. Você precisa ter essa intimidade com Ele para ouvir Ele. Para a tua casa você dar um direcionamento para a sua família. E quando se fala de família, né, minha irmã, sempre vai respingar em cima dos pais. Não tem jeito. Porque é do pai que sai a direção, é do pai que sai o caminho, é do pai que sai a rota. É dos pais, né, do pai e da mãe ali que vai dar o caminho, que vai dar o destino. A Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer, ele não se desviar nele. Ontem eu estava pregando no ECAD lá, que hoje os homens estão voltando, e eu vendo grandes testemunhos. Nossa, aquele testemunho de você, uau! Cada um falando. O primeiro falou, olha, meu pai batia na minha mãe, o meu pai tal, e que não sei o que, e que bênção, e eu não tinha perspectiva de vida, a igreja bombando, nossa, e Deus salvou. Hoje eu estou aqui contando, eu me alegrei com o testemunho dele, me alegrei com a palavra dele. Daqui a pouco vem o outro falando, olha, eu não tinha perspectiva de vida, meu pai morreu, não, eu tenho 40 anos, hoje eu não sei nem quem é meu pai, eu era um desfavorecido na minha geração, eu era isso, eu era aquilo outro, mas Deus me resgatou, hoje eu estou com 2 faculdades, glória a Deus. É o evangelista Eduardo, lá da igreja, que benção, prega demais. E eu falei, meu Deus, muito obrigado, porque diferente deles eu não tenho um testemunho desse para falar. Glória a Deus, porque eu não precisei pagar nenhum preço desse. Sabe por quê? Porque eu tive uma casa edificada na rocha. Eu tive uma casa edificada na rocha. Os meus pais sempre foram evangélicos, me ensinaram no caminho. Glória a Deus que vocês conseguiram. Glória a Deus que vocês alcançaram. Mas se você for ver para a realidade da vida, querido, de 10 famílias que tem um histórico desse, dificilmente 20% vai conseguir entrar. Só aqueles que Deus arranca mesmo do lamaçal do pecado e fala, cara, você não, porque eu tenho uma obra na tua vida, vem para cá. Existem situações que Deus vai falando assim, ó, tu nasceu numa família toda torta, toda destruída, e todo aquilo outro, mas você eu vou arrancar de lá do lamaçal do pecado e vou trazer para cá. Porque você sabe que a probabilidade é que o filho ele vai seguir o mesmo caminho do pai até Deus intervir. E pasmem vocês, todos aqueles que eu falei aqui que voltou, foi porque todos eles falaram assim, mais um dia, um amigo me levou para dentro da igreja, e a palavra veio como uma flecha no meu coração. Querido, é o ouvir a palavra de Deus que vai te livrar de muitas coisas, é o ouvir da palavra de Deus que vai te dar o direcionamento para a tua casa, é o ouvir da palavra de Deus que vai te dar a direção. Porque a fé, ela vem pelo ouvir.
E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. A direção que a minha família precisa não está em mim, está na palavra. A direção que os meus filhos precisam não está em mim, está na palavra. O milagre que eu preciso não está em mim, está na palavra, porque não existe milagre sem fé. A Bíblia fala assim, todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas primeiro você precisa crer, querido. Aquela mulher ouvindo todos aqueles relatos, ela, nossa, que Deus fantástico é esse, que Deus terrível é esse. Aí ela começou creio eu, conjecturando aqui, que ela, Senhor, se tu me der uma oportunidade de conhecer, se tu me der uma oportunidade, e Deus, Ele nada faz Ele por acaso. Sabe por que eu acho que Deus, não é que eu acho, é porque eu tenho certeza que Deus não faz nada por acaso? Você imagina comigo, se eu tivesse que, eu acho que qualquer um homem de Deus aqui, que se tivesse que ir para uma outra cidade, eu acho que o último lugar que ele ia procurar para dormir era a casa de uma prostituta. O último lugar que eu acho que alguém firme na presença do Senhor procuraria uma casa de uma prostituta para se abrigar. Creio eu que aquela mulher em seu coração já estava cheia de fé, e Deus, Ele gosta de unir fé com oportunidade. Deus é especialista em juntar fé com oportunidade, meu irmão. Se você tem uma fé no teu coração aí para crer, o Senhor, Ele vai trazer uma oportunidade para você exercitar ela. Se você tem uma fé aí no seu coração, Deus vai te dar uma oportunidade para você exercitar ela. Todas as vezes que você deposita a sua confiança no Senhor, o Senhor vai te dar uma oportunidade de você botar a sua confiança nele. E foi assim com aquela mulher, de tanto ela ouvir, foi gerando fé no coração. De tanto ela ouvir, foi gerando coisas no coração. De tanto ela ouvir, ela foi criando, nossa, esse Deus. E começa, você já viu quando, comigo é assim, eu não sei se com vocês é assim. Às vezes eu estou sentado na igreja, no templo, e eu estou ouvindo uma pregação. E daquela pregação ali, o pastor fala algo que me chama a atenção. Eu vou procurar, eu vou estudar sobre aquilo. Eu falo, nossa, mas deixa eu... E você começa a mergulhar, daqui a pouco você está aí com 2, 3 sermão, porque você começa a mergulhar naquilo. E eu imagino que foi assim aquela mulher, nossa, que Deus é esse? Começou a buscar os feitos do Senhor, começou a buscar as promessas de Deus, começou, meu querido, a fé ela vem pelo ouvir. Então todo dia eu creio que ela não ficou ouvindo só uma vez, não, ela fez questão de mergulhar, de ir mais fundo, ela fez questão disso, coisa que muitas das vezes tem faltado no nosso meio. Nós damos ouvidos a tantas vozes. Qual é a voz que está circulando na sua cabeça aí? Não precisa ir longe, querido. A Bíblia ela vai se completando. Como é que foi que a serpente conseguiu convencer Eva? Fala para mim, gente. Foi uma conversa. Deus tinha dado uma direção. Falou, desse fruto não comece. Tudo é pela voz, querido. Deus deu uma direção e esse dia eu estava falando com um casal, eu falei, eu não acredito que foi com uma conversa só que a serpente convenceu Eva. Não, eu acho que rolou ali um tempinho de, né? Porque é cientificamente comprovado que a mulher é atraída pelo quê? E o homem pelo quê? Então eu creio que a serpente foi lá um dia, jogou uma conversa fora, e ela não cortou, ela, deu aquele sorrisinho de canto de boca, a serpente, opa, encontrei uma oportunidade. E passaram-se os dias, a serpente foi investindo, eu creio assim, tá? Você pode crer que foi numa conversa, não estou falando que é uma regra, mas eu creio que é assim, porque dificilmente com uma só conversa você vai desconstruir aquilo que Deus construiu, porque Deus já tinha dado uma ordem, e a serpente vem e fala assim, poxa, mano, não foi bem assim. Sabe qual é a conclusão disso aqui? É onde estão os meus ouvidos. Será que os meus ouvidos estão aguçados para ouvir aquilo que vem de cima ou aquilo que vem de baixo?
Será que os meus ouvidos estão aguçados para ouvir aquilo que está vindo de Deus do que está vindo dos homens? Pastor, explica, vou ser mais claro para você. Você tem um filho que está perdido, você está orando. Alguns olham e falam assim, ó, não tem mais jeito, esse aí é mais um cracudo, é mais um preso nas drogas, é mais um preso no vício. Mas Deus falou assim, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa, ela chegou até mim, chegou na sua casa. Mas sabe qual é a diferença? É a voz que você vai dar ouvido. Essa é a única diferença. É a voz que você vai dar crédito. A voz que você dá crédito é a voz que você vai prosperar. As coisas vão acontecer, tanto para o bem quanto para o mal. Aí tem algumas pessoas que perguntam assim, pastor, é pecado ouvir música mundana? Eu confesso para os irmãos que eu tinha uma resposta muito grande para falar para ele. Mas eu estava no culto de casais, na segunda-feira passada, que passou lá na igreja, foi o pastor Nilton e falou isso também. E eu faço da resposta dele a minha. Ele fala assim, ó, eu respondo com uma pergunta. Qual é a pergunta? Por que você precisa ouvir música do mundo? Você tira de você a responsabilidade. Espera para ver o que é que ele vai. Porque a Bíblia fala que onde está o teu tesouro, ali está teu coração. Você vai de acordo com aquilo. Então, pastor, por que você precisa ouvir? Porque aquilo que eu ouço me norteia. Aquilo que eu ouço me direciona. Aquilo que eu ouço gera vida para a minha vida. Ou vida ou morte. Eu lembro eu tenho uma irmã. Isso aí ficou muito marcado na minha memória, que ela estava passando por uns problemas no seu relacionamento, evangélica, tá? E devido a esses problemas, a fé dela fraquejou, e ela começou a ouvir algumas músicas mundanas, achando ela que não tinha nada a ver. Estou ouvindo a música do Djavan. Olhando assim, não é uma música que fala, não tem apologia ao crime, não é uma música que tem moralidade, não é uma música, mas é uma música altamente depressível. E ela começou a entrar naquele estado de depressão, irmão. Começou a entrar num estado de depressão, sabe por quê? Porque aquilo que eu ouço, ela tem o poder de interferir nos meus sentimentos. Aquilo que eu ouço tem o poder de interferir, querido. A Bíblia fala que no céu a canção 24 horas, os anjos cantando, louvando, adorando, santo, santo, querido. Aquilo que você ouve, a voz que você ouve, ela pode interferir tanto na sua vida agora quanto lá no teu futuro. Se você começar a ouvir coisas que não vêm de Deus, do céu, para a sua vida, você vai ouvir o que o mundo está depositando na sua vida, querido. Sabe por que muitas famílias têm se perdido? Porque está dando muita voz às coisas do mundo, está dando pouco crédito às coisas de Deus. Deus está colocando os seus princípios todos os dias para nós, e muitas das vezes nós não paramos para ouvir aquilo que o Senhor tem direcionado para nós. Não paramos para dar crédito. A Bíblia fala, quem deu crédito à nossa pregação, né? Você precisa dar crédito àquilo que vem do céu, querido, aquilo que vem para a nossa vida. Consequentemente, você está vendo aí como é que está o quadro de vida. Esses dias eu estava acho que foi na fila do supermercado, e o cara falando, não tem jeito, mano. Não tem jeito, hoje as famílias estão tudo assim mesmo, agora é homem com homem, mulher com mulher e tal, e é essa aí, não tem jeito mais, não tem jeito. E eu pensando comigo, claro que tem jeito, claro que tem jeito, claro que tem jeito, claro que tem jeito. Tudo que Satanás quer é calcificar a sua mente. Tudo que o inimigo quer, ele colocar e falar assim, cara, não tem jeito mais, essa é a novo estilo de família agora que cresceu aí, cara, não tem jeito. Não, meu irmão, há uma palavra liberada sobre a nossa casa, há uma palavra liberada sobre a nossa família, há uma palavra de direcionamento para nós. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor, crê nas promessas, crê na palavra. Alguém que não era lá do povo e creu, e Deus fez milagre, fez maravilha.
Eu gosto da imposição de Josué, porque Josué ele não foi perguntar para os filhos se ele ia servir ao Senhor. Ele falou assim: ó, não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, independente do preço que eu tenha que pagar, independente do que eu tenho que fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não estou perguntando se meu filho, se minha esposa quer, não. Eu sou responsável. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí tem uns caras que falam assim: não, mas o mundo hoje está difícil, as coisas estão difíceis. Não, a responsabilidade, pai, ela é sua. A responsabilidade, pai, ela é sua de declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, independente do que aconteça. Eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou ensinar, mas eu e minha casa serviremos aquele que vive e reina. Porque só Ele é que tem uma palavra de vitória para nós, querido. Só Ele que tem. Eu não sei qual é o quadro da sua família hoje. Eu não sei se você tem um filho que está desviado. Eu não sei se você tem um marido que ainda não está firme na presença. Eu não sei se você tem uma esposa que não está firme. Mas não desista. Não desista. Ouça a palavra de Deus. Há uma promessa liberada sobre a sua casa. Há uma promessa liberada sobre a sua família. Você não pode desistir. Você não pode retroceder. Você não pode parar. O Senhor tem salvação para você e para a sua casa. Aquela mulher, em uma oportunidade, ela alcançou a promessa do Senhor. Em uma oportunidade, ela conseguiu alcançar e salvar não só ela, mas toda a sua família. Ela não olhou para as dificuldades. Ela não olhou para tudo. Ela não tinha nada a favor, querido. Ela é uma mulher que ela não tinha nada a favor. Nada a favor. A única coisa que ela tinha era fé. A única coisa que aquela mulher ela tinha era fé. Uma fé que gerou no coração dela que foi tão grande. Uma fé que gerou no coração dela foi tão grande. Aí eu falei: meu Deus, que fé é essa? Que por muito menos nós, a igreja brasileira, por muito menos a gente sai. Isso aqui é um motivo para a gente crer. Falei: cara, se aquela mulher lá conseguiu, sabe qual é o problema? O problema é que a gente acha que o nosso Deus mudou, pô. Quando na verdade somos nós que mudamos. Gente, a nossa fé é muito rasa. Nossa fé é muito rasa. Eu falo me incluindo também, porque quando eu começo a ver aquilo que Deus fez no passado, a nossa fé é muito rasa. Se Deus falou para você, meu irmão, se Deus te deu, se você viu uma oportunidade em Deus, vai fundo. Sabe o que significa o nome Raabe? Raabe, ela tem seu nome sem... A origem dele é hebraico. Raabe significa grande pela fé. Olha o nome. Grande pela fé. É o que significa Raabe na sua tradução no hebraico. Aí você começa a entender, né? Grande pela fé. As pessoas podem estar olhando para a tua casa, tá vendo assim: pô, mas essa casa aí não tem mais jeito. Essa casa não tem mais solução. Essa casa aí vai ruir. Ou de repente até mesmo a voz que você ouve: pastor, que voz é essa? É a voz do seu subconsciente que já falou que teu filho não tem mais jeito. É a voz do teu subconsciente que está falando assim. Não é você que quer falar, mas você fala assim: ó, eu já cansei. Eu já confiei tanto meu marido, eu já cansei, ó, larguei de mão. Entreguei na mão de Deus. Mas já sabe aquele entreguei na mão de Deus de tipo assim, não é aquele entreguei porque você tem que entregar e confiar. É aquele entreguei tipo, já desconfiando, eu já não desisto. A sociedade pode estar olhando e falando assim: ó, acabou, não tem jeito mais. Você não vai conseguir, você não vai, o teu filho não vai, você não... Mas a fé, ela move montanhas. Precisamos aprender e ser grande pela fé, como foi Raabe, diante de uma possibilidade que ela viu de salvar toda a sua casa. Hoje Deus está abrindo possibilidades aqui. Hoje Deus está abrindo possibilidades aqui de você alcançar aquele que está perdido, de Deus trazer salvação para sua casa, para sua família. Hoje Deus está abrindo um leque sobre a sua vida e falando assim: ó, tudo é possível ao que crê. Eu lembro daquela passagem que está lá em Mateus, do menino que se jogava no fogo
O inimigo pegava ele, jogava na água, jogava no fogo. E os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram. E aquele homem chega, quando Jesus chega, todo mundo corre até Jesus. E Jesus fala: o que está acontecendo aqui? Ele falou: mestre, é que nós, toda vez que o demônio pega meu filho, joga no fogo, joga na água e tenta matar, e eu tenho que ficar correndo atrás dele e tal, eu não consigo. E os teus discípulos não conseguiram expulsar ele. Aí Jesus fala assim: até quando eu tenho que estar presente para o milagre acontecer? Porque até então os milagres só aconteciam quando Jesus estava. Os discípulos ainda não tinham aquela experiência de só eles mesmos fazer. Mas o que me chama a atenção é quando esse homem acaba de falar isso, ele fala assim: ó, se tu podes fazer alguma coisa, faça por nós. Jesus olha para ele: peraí, se eu posso? Aí Jesus fala assim: ó, se tu crê, tudo é possível ao que crê. A questão não é se Jesus pode fazer, a questão é se você tem fé para crer. Essa é a questão. Senhor, se tu podes, eu sei que tu podes, Senhor. Às vezes a gente ora assim: Senhor, eu sei que tu podes salvar meu filho, eu sei que tu podes salvar. Não, mas a resposta do céu é para você. Você tem fé para crer, meu irmão, que eu posso fazer? A questão não é minha, não é sobre mim, é sobre você. Porque eu sou o autor e consumador da fé. Deus fala, Ele é o autor e consumador da fé. A questão não é se Ele pode fazer, a questão é se você tem fé para crer. Alguém tem fé para crer aqui nessa noite? Alguém tem fé para crer aqui nessa noite que Deus pode fazer coisas grandes no nosso meio, na nossa casa, na nossa família? Querida, a nossa família, ela tem uma representação muito grande diante de Deus. Aquela mulher, ela não garantiu só a sua vida, ela garantiu ela e toda a sua família. De tanto ela ouvir os feitos do Senhor, aquilo que você ouve tem poder, querido, grava isso. Aquilo que você ouve tem poder. Aquilo que você ouve tem poder. Aquilo que você ouve pode mudar o seu destino, pode mudar a sua história. Você já ouviu? Isso é altamente comprovado. Quando você se junta com pessoas, ou você anda com pessoa que só tudo dá para trás, já viu? Pô, vou fazer isso. Pô, cara, isso é mó furada, não dá não. Não tem condição, né? Pô, tem gente que só dá para trás. E você, o que você faz automaticamente? Pô, cara, não vou ficar com esse cara não, porque esse cara aí, ele é totalmente negativo, mano. O cara é totalmente, pô, nunca dá, nunca pode, nunca dá certo, nunca dá. Sabe por quê? Porque é aquilo que nós ouvimos. Se você estiver colado de um lado de pessoa que só fala aquilo que, né, o contrário, se não tem um pingo de fé, querido, sai fora dele. Começa a andar com pessoas. Esses dias até falamos isso. Você precisa andar com pessoas. Tem gente que fala assim: não, mas isso aí é uma frase diabólica, de só andar com pessoas com nível maior que você, e as pessoas que estão embaixo. A frase diabólica é isso, queridos: ande com pessoas que estão acima de você, que te fazem enxergar mais longe. Não dá ouvido a essas vozes. Sabe por quê? Aí, pô, mas Jesus andou com os pequenos. Não. Jesus falava assim, ó: segue-me. Não era Jesus que andava com ele, era ele que andava com Jesus. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus. Então, se você tem um pastor, um líder, anda com ele. Anda com ele, cola nele, porque ele, com certeza, ele tem um líder acima dele, que ele se espelha, que ele vê assim: cara, esse cara, ele está muito mais à frente do que eu, e ele vai andar com esse cara, diante desse direcionamento. Você precisa andar com pessoas e colar com pessoas que vai abrir Deus para você, vai esclarecer a tua mente, vai te aproximar de Deus. Você precisa andar com pessoas que vai trazer paz para a sua vida. Você precisa andar com pessoas que vai trazer uma palavra de direcionamento para você. Preste atenção, gente, tudo aquilo que o mundo fala, querido, que é um conselho básico do crente, básico, não para você, cara, pastor, tudo que como é que eu faço para ir para o céu? Basicão, olha, basicão, olha o mundo, tudo que ele fizer faz ao contrário. Básico, não é, pastora? Básico. Olha, pastor, como é que eu faço para ter uma família abençoada? Olha para o mundo. Tudo que fizer ele faz ao contrário. Porque, querido, infelizmente,
Romanos 12:2 não está sendo eficaz na nossa vida. Romanos 12:2 fala o quê? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos para a renovação do vosso entendimento. Tem gente que acha que esse verbo não vos conformeis é tipo, não, estou conformado. Não é isso, você não tomar a forma do mundo. É você não ser igual a eles, literalmente. As pessoas precisam olhar para você e ver algo diferente em você. A pessoa precisa olhar para a sua família e ver algo diferente da sua família. Ver Deus na sua família, ver Deus na sua família. É isso que as pessoas precisam ver dentro da sua casa. Você precisa ser um referencial dentro da sua família. Você precisa ser um referencial. Você precisa ver as coisas acontecer dentro da sua casa. Deus está falando nesse lugar, filhos, a fé, ela pode todas as coisas. Deus, Ele vai fazer grandes coisas sobre a sua vida. Deus vai fazer grandes coisas sobre a sua casa, desde o momento que você se desligar daquilo que é do mundo, se desligar daquilo que é natural, se desligar daquilo que é humano, e começar a buscar os conselhos de Deus, começar a buscar os conselhos do céu, começar a buscar a palavra de Deus para a sua vida, começar a buscar a palavra de Deus para a sua casa. Deus, Ele vai fazer, querido, independente da sua situação. Uma situação mais terrível do que a daquela mulher, com certeza ninguém aqui está vivendo. A Bíblia fala que aquela mulher era prostituta. Então você já dá para ter uma noção mais ou menos da família dela. Coisa boa de repente não foi. Pessoas com um caminho todo torcido, todo fora do contexto. Mas Deus, mesmo assim, independente da condição e do estado, independente, você precisa crer. Você precisa crer que a sua família vai ser um celeiro de bênção. Você precisa crer que a sua casa vai ser um celeiro de bênção. Você precisa crer que o que moveu aquela mulher a alcançar o favor do Senhor foi a fé. A fé, ela quebra todas as barreiras. A fé, ela quebra todos os protocolos. A fé, ela joga por terra tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é natural. Queridos, se Deus te deu um direcionamento, vai na tua fé. Se Deus testificou no teu coração, vai na tua fé. Leia a palavra, busca o Senhor. Senhor, me dá a direção para isso, me dá o direcionamento para isso. Vai, querido, diante da tua fé. Creia que o Senhor vai fazer coisa grande na sua vida. Porque aquela mulher, ela rompeu todas as dificuldades. Aleluia. Nós não podemos nos conformar com as coisas que o mundo está fazendo, porque a direção, a Bíblia fala assim, o Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de morte, para te dar o fim que desejais. As nossas respostas estão no Senhor. A nossa casa precisa ficar no Senhor. Fique de pé nesse momento, fique de pé nessa hora, crendo que Deus, Ele pode fazer. Essa conferência de família, querido, não poderia ser diferente. Você precisa pegar os direcionamentos de Deus e incluir dentro da sua casa, dentro da sua família. Se você porventura é falta de fé, se porventura você já não consegue crer mais, quando Jesus falou assim, se tu podes crer, aquele homem, ele caiu em si e falou assim, Senhor, ajuda a minha incredulidade. A máscara daquele homem caiu e ele reconheceu, eu não tenho fé para crer. Eu não sei qual é o obstáculo, eu não sei qual é a montanha, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. De repente você entrou aqui e a sua fé já está desanimando. De repente tantas vozes sopraram aos seus ouvidos falando que o teu marido não tem jeito, a tua esposa não vai voltar, o teu filho, querido, larga, joga fora tudo isso e fica com a palavra que Deus declarou sobre a sua vida. Fica com a palavra que Deus declarou sobre a sua casa. Fica com a palavra que Deus declarou sobre os teus projetos, sobre os teus negócios. Fica com a palavra que foi liberada desse altar. Desde sexta-feira Deus tem falado aqui nesse lugar. Não é possível que você vai sair ainda crendo naquilo que o mundo está falando. Mas se você decidir hoje pegar aquilo que o Senhor tem falado, tudo aquilo que o Senhor falou aqui, começar a aplicar na sua vida, querido, você vai ver coisas grandes e firmes que você ainda não conhece, você ainda não sabe. Aleluia, eu agradeço a minha oportunidade nesse momento. Aleluia, muito obrigado. Quero agradecer ao pastor por mais uma vez confiar.